que eu até cheguei a conversar com o Márcio a respeito de umas situações que haviam ocorrendo de forma reiterada aqui na região, e eu acho que é um problema talvez seja mais enfrentado pelos advogados que militam em comarcas pequenas, que às vezes tem só tem vara única ou só uma vara civil, ou até mesmo em advogados que atuam em comarcas grandes, já deve ter passado por essa situação também, que é quando o magistrado ele tem um posicionamento divergente, né, com relação à corrente dominante ou mesmo a tese pacificada dos tribunais, e acaba, dessa forma, a gente ficando refém desse tipo de situação. Então, eu busquei formas de cercar toda essa questão para buscar a mudança do entendimento do magistrado para poder facilitar o andamento processual em si. Tanto Então seja vamos para colocar, vamos colocar para o pessoal bem o problema, Vitor. Tu estava enfrentando uma situação que tu estava enfrentando, que eu me lembro que tu comentou algumas vezes, tava, tipo assim, batendo, né, com a cabeça na porta fechada, que é assim, poxa, o Tribunal de Justiça tem um posicionamento, tarará, só que o magistrado daí estava... Não, eu tenho meu entendimento próprio. Né? Alguém vai dizer, tudo bem, é só recorrer e tal. Tudo bem, mas gera uma insegurança, gera uma dificuldade até para a obtenção de liminares e tudo mais. O fato é que tinha esse posicionamento bem... O magistrado tinha um posicionamento divergente do entendimento do tribunal. Seria basicamente isso? É exatamente essa questão, e como o senhor realmente disse, isso traz um entrave, que tudo se iniciou a questão de uma liminar. Tinha uma liminar de busca e apreensão que já estava concedida pelo mesmo magistrado, que a gente estava tentando reverter essa situação aí, mostrando nítido que havia cobranças abusivas e etc. no contrato. Mas a gente acabou esbarrando nessa questão de divergência de entendimento que tivemos que buscar, então, em sede de agravo, algo do tipo que poderia ter sido mais rápido caso a gente tivesse um entendimento uniforme, sabe? Uhum. Então, daí eu não sei se já está disponível Deve, o slide para eu passar deve a estar decisão sim. em si para Tá a aí, gente... ó. O João colocou para nós aí. Manda Show de abraço, bola. então. Então tá joia, vamos lá. Já passando aqui, essa foi a decisão confrontada. Foi um caso de uma liminar em busca e apreensão, que antes mesmo na verdade, logo que eu distribuí a petição de liminar, eu entrei em contato com o magistrado, consegui fazer o famoso despacho auricular, para conversar com ele a respeito da concessão dessa liminar. Foi quando ele me trouxe o posicionamento dele. Falou, doutor, mas qual que é a taxa do banco? A taxa do banco é 4% ao mês e a média de mercado é 1,5%. Ele falou assim, não, eu não quero saber a taxa média de mercado, para mim é a taxa média do banco. O banco costuma cobrar 4%, então é 4% que está certo de cobrar. Só seria abusivo se fosse o dobro da taxa informada pelo banco. Ou seja, no caso, seria só abusivo se fosse acima de 8%. E trouxe também ponderações com relação ao perfil do consumidor. É um consumidor, se ele for na Fininvest, ele consegue um financiamento por X, se ele for no Itaú, na Caixa Econômica, por menos. Então, a livre escolha do consumidor, se ele não é apto a conseguir um empréstimo numa financeira com juros menores e teve que ir para uma financeira de juros maior, como se fosse questão dele, e as financeiras teriam liberdade para cobrar a taxa de juros que bem entendesse com relação ao perfil do consumidor. Interessante esse argumento do juiz, né? Porque é interessante, até para a gente, sempre quando a gente quer, assim, opor algum entendimento ou debater, né, no sentido de
né, e nós, advogados, somos legitimamente parciais, né? Quem tem que ser imparcial é o juiz, né? Advogar é advocare, colocar a voz ao lado do cliente, né? Então é sempre importante a gente entender qual é o fundamento. Ao invés de a gente, eu acho que foi isso que tu fez, né? Por isso que eu estou me adiantando aqui, falando aqui junto contigo, porque ao invés de a gente só dizer assim, não, tá falando uma bobagem, querer desfazer a opinião do outro, é muito legal a gente ter esse exercício de empatia para tentar compreender a opinião do outro, mesmo que seja para depois combater, como eu sei que foi o que tu fizeste. Mas veja qual é o argumento do juiz. Não, olha só, existe uma coisa que é a média de mercado, mas essa média de mercado é muito genérica, muito abstrata. Esse argumento até me parece razoável, né? Não. Então, vamos ver qual é a média que essa instituição está trabalhando, né? Se nesse contrato específico está dentro da média que a instituição costuma trabalhar, estaria tudo certo. Essa é a opinião do juiz. É interessante isso, porque ela destoa. O que a gente vê algumas vezes, que lá no Banco Central, nas informações disponibilizadas, a gente tem uma mais usual, mais aceita pelo Poder Judiciário, que são as séries temporais, né? A gente fala disso, né, em vários espaços aqui, os colegas que são alunos aí certamente, né, e está no material também das aulas, né? E também tem lá uma parte das estatísticas, que não é exatamente... As séries temporais são médias mais gerais mesmo. E tem a parte das estatísticas, que é um determinado produto, determinada época do ano. É uma outra forma de visualizar e tem valores diferentes, mas também representa uma média. Essa opinião deste magistrado, que me parece interessante, né? Trabalha, só que tem alguns problemas aí que tu identificaste, vai trabalhar eles, né? Senão depois eu até falo mais algumas coisas, mas trabalha apenas, considera... Então, assim, imagina, né, se uma determinada instituição está praticando taxas 10 vezes acima da média de mercado, mas, considerando somente daquela instituição, existe uma média, aquilo poderia valer, né? Então, é interessante esse argumento aí. Mas e aí, Vitor, me conta, como é que evoluiu o assunto daí? Então, e daí, nesse caso, a gente teve um embate nessa questão no despacho e ele acabou indeferindo a liminar, que teve que ser agravada, e a gente conseguiu em segunda instância. Só que passou algum tempo... O teu agravo foi para reverter a liminar que ele havia concedido numa ação de busca e apreensão, foi isso? Isso, exatamente. O que por si só, vamos combinar que já é uma vitória legal, né? Porque reverter liminares em busca e apreensão não tem sido fácil ultimamente. Então já foi um ponto legal. Ou seja, claramente deveria haver uma irregularidade no contrato que tu conseguiu identificar, não foi isso? De fato. E, posteriormente, acho que coisa de um mês depois, havia aquela famosa semana de conciliação no tribunal e um banco pediu para fazer uma audiência de acordo num caso em que, pelas nossas estatísticas, o cliente teria valores a receber de volta de tamanha abusividade nos contratos. Mas eu já imaginei, eu falei assim, vai chegar na audiência e o banco vai oferecer alguma proposta de acordo para o cliente ainda pagar mais ao banco ainda. Não deu outra. Chegou na audiência, o banco ofereceu essa proposta, eu disse que pelos cálculos a cliente teria valores a receber, quando esse mesmo magistrado interviu e disse, doutor, mas que média que o senhor está usando? Eu falei, eu estou utilizando a média de mercado. Não é a média de mercado que se aplica, é a média da instituição financeira. No caso, era uma instituição financeira que cobrava juros de 20 a 22% ao mês. Foi quando eu cheguei para ele e perguntei assim, excelência, então, pelo que o senhor está me dizendo, só seria abusivo se fosse acima de 40% de juros ao mês? Ele engoliu e manteve. Falou assim, então tudo bem. Ali eu vi que as portas estavam fechadas para poder, de forma... em despacho auricular, né, como a gente diz, tentar reverter isso, a gente teria que levar isso para o campo processual. E longe de querer de ser algum tecnicismo ou usar de mecanismos jurídicos para poder fazer esse convencimento, mas sim, nas próprias petições, trazer elementos que cercasse a provável sentença do juiz. Se eu já sei o entendimento que ele adota nesse tipo de situação,
eu já tenho que me precaver. Tanto na inicial, né? Aqui nos casos, como a gente tem, tanto aqui quanto na região toda, tem apenas uma vara civil, a gente já sabe com que juiz o processo vai cair e qual que é o entendimento dele nesse caso, né? Então, já desde a inicial, ou em casos de comarcas que tenham mais de uma vara civil, na parte da impugnação, a contestação, a gente já saber qual que é o entendimento do juiz para onde caiu aquele processo e poder criar um campo, né, que abarque as nossas teses para que o magistrado tenha que justificar o posicionamento dele contrário à jurisprudência do tribunal e do STJ. Uhum. Entende? Então, passa por uma necessidade de adaptar a estratégia de defesa ao caso concreto. A gente acaba fugindo daquela questão de, como o senhor mesmo falou, de uma padronização de petições para tratar os casos de uma forma mais artesanal. Uhum. Entende? A gente se vê diante de situações que necessitam uma análise ou uma elaboração mais qualificada, a gente tem que atuar dessa forma para poder, como eu disse, realmente se antecipar a uma sentença e cercar todos os elementos, seja para um eventual recurso, seja para modificar o entendimento do juízo.